Olá, pessoal. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Amém? Eu sou a pastora Elisângela, faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular Templo da Restauração. Também sou uma das professoras da Escola do Saber. Nós da Escola do Saber nos reunimos aos domingos a partir das 8 horas da manhã para juntos aprendermos e compartilharmos sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se você tem interesse em aprender e buscar mais conhecimento, será um imenso prazer recebê-lo conosco, amém? Só que neste momento nós estamos em quarentena, estamos nos resguardando, por causa da epidemia, e as aulas não estão podendo ser realizadas presencialmente, mas nós estamos utilizando dos canais da igreja, Facebook, Instagram, YouTube, para continuarmos a ministrar as aulas online, amém? Então você pode acompanhar nos canais da igreja, as aulas estão sendo postadas lá. Bom, antes da quarentena, nós estávamos numa série de aprendizados sobre as parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade a esses ensinamentos. Eu vou estar falando sobre a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano está descrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 ao 37. Então pega aí a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas 10, 25 a 37. Enquanto você pega a palavra, vamos relembrar o que é parábola. Parábola é uma história contada para explicar verdades complexas de uma forma simples e de fácil entendimento. Jesus fazia isso, Ele pegava os exemplos do cotidiano dele junto com os discípulos para explicar sobre o reino de Deus. Amém? Pegou aí a palavra? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes o óleo e o vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem. Se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Então, irmãos, esta parábola do bom samaritano vai falar a respeito do amor e do cuidado para com o próximo. Amém? Nesta parábola nós destacamos ali 5 personagens. O primeiro deles foi o homem ferido, o homem que foi assaltado. Nós não sabemos nada a respeito deste homem, a não ser que ele foi assaltado e ferido. Não sabemos da sua origem, não sabemos da sua classe social, se estava viajando por passeio ou se a trabalho, A única coisa que se destaca deste homem é que ele precisava de ajuda. Temos também o sacerdote que era um homem de Deus, o representante de Deus na terra,
Ele que tinha ali a função de intermediar entre homem e Deus. Tinha a função de ministrar a palavra, de ensinar a lei. Então, era um homem que deveria, estar ali a serviço dos outros. Temos também o levita, que era o auxiliar do sacerdote, possuía as mesmas funções, os mesmos deveres, de levar Deus às pessoas, de levar o homem até Deus, de ensinar sobre os mandamentos e tudo. Temos o samaritano que era ali um homem amaldiçoado, pois judeus e samaritanos eram povos rivais. Então, o samaritano era um homem amaldiçoado, era um homem que não era bem visto, era um homem rejeitado. Nós também temos o dono da hospedaria, que é aquele que cuidou do homem ferido quando o samaritano teve que se ausentar. Amém? Nessa parábola do bom samaritano, Jesus usa o exemplo de uma coisa corriqueira na vida dos judeus, que é a viagem de Jerusalém até Jericó para a adoração no templo. E esse percurso entre Jericó e Jerusalém era um percurso perigoso, era um terreno de declive, um terreno acidentado, onde tinha muitas pedras no caminho, tinha muitas rochas, muitos buracos, muitas cavernas, e era comum ali dos salteadores usarem dessa dificuldade de trajeto para fugirem e para se esconderem depois de cometer os delitos, Então, quando uma pessoa era assaltada, quando os ladrões atacavam, eles aproveitavam dessas dificuldades do terreno para poder fugir e a pessoa que era atacada dificilmente escaparia com vida. Foi isso que aconteceu com o homem que foi ferido, Ele estava de viagem e foi atacado pelos salteadores. Então, quando aparece ali o sacerdote na história, logo se pensa em esperança, Logo se pensa o socorro do homem ferido chegou, pois os sacerdotes, eles deveriam ajudar o próximo, deveriam usar de misericórdia e compaixão. Só que não foi isso que ele fez, Ele passou de largo. Ele não parou para ver o que aquele homem precisava, ele não foi prestar socorro. Por mais que os sacerdotes não poderiam se contaminar tocando em cadáver, ele não foi sequer ver se aquele homem estava morto realmente, ou se ele estava passando mal, o que é que tinha acontecido com aquele homem. Então o sacerdote não foi ali a salvação do homem ferido. Então aparece na história o levita. Aí se pensa, opa, ainda tem uma chance. Só que o comportamento do levita não foi diferente do comportamento que teve o sacerdote. O levita também não parou para prestar socorro, o levita também não foi ver o que aquele homem estava precisando e também passou de largo. Foi embora, negligenciando o chamado que ele tinha de ajudar, de ministrar às pessoas. Então, aparece na história o samaritano. Aos olhos naturais, todos pensam, aí que acabou mesmo. Aí que não tem chance para este homem ferido. Porque samaritanos não se davam com judeus. E não era incomum se os samaritanos retribuíssem ódio por ódio. Porém, a atitude do samaritano foi completamente diferente. Ele não olhou aquela pessoa como sendo um judeu ou olhou aquela pessoa como sendo um samaritano. Ele olhou aquele homem ferido como um ser humano que estava ali precisando de ajuda. E foi justamente o que ele fez. Ele pegou aquele homem, cuidou daquele homem, ainda levou para a hospedaria para ali ser cuidado, para ser tratado, até que ele pudesse ali ter a sua vida de volta. Amém? Então, quando se pensa que o samaritano vai ali desprezar o homem, o samaritano vai ali colocar fim às esperanças do homem, foi justamente o contrário, Ele
tanto o sacerdote quanto o levita, eles tinham falhado no cumprimento primordial da lei de Deus, que era o amor, a misericórdia, né? No Evangelho de Lucas está descrevendo essa parábola e ali o intérprete da lei, ele estava, na verdade, era querendo testar Jesus. Ele estava, na verdade, buscando ocasião para pegar Jesus em alguma causa, porque ele não queria saber o que precisava para herdar a vida eterna, pois ele tinha conhecimento. Jesus fala para ele, para herdar a vida eterna, o que manda a lei? Ao que ele responde, amar a Deus e amar ao próximo. Aí Jesus fala com ele, então, faz isso e você viverá. Ao que aquele homem, tentando testar Jesus, fala, e quem é o meu próximo? Aí Jesus, explica essa parábola que está descrita em Lucas 10. Só que a conduta do sacerdote, a conduta do levita, não foi uma conduta que agradou, não foi uma conduta condizente com o que deveria ser feito por aqueles que ministram a palavra de Deus, por aqueles que praticam a palavra de Deus. Pois lá em Miqueias 6:8 diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor requer, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus? Então, aqueles homens, sacerdote e levita, eles não praticaram a benevolência, eles não foram misericordiosos. Então, eles falharam em cumprir a lei de Deus. Já o samaritano, que era uma pessoa que não tinha esse esclarecimento sobre a lei do Senhor, que não tinha esse chamado de sacerdócio, ele fez o que se esperaria que sacerdotes e levitas fizessem, que era socorrer o homem ferido, que era ajudar o homem ferido naquilo que ele tinha ali de necessidade, Então, Jesus, nessa parábola, ele está mostrando ao intérprete da lei que nós devemos praticar a palavra de Deus, praticar o mandamento de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Mas aquele homem, buscando ocasião em Jesus, ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Ao que Jesus falou para ele, dentro da parábola, quem parecia ser o próximo do homem ferido? Os sacerdotes, os levitas, que eram cheios de si, cheios da lei, ou o samaritano? Ao que o intérprete da lei teve que reconhecer que quem foi o próximo do homem ferido foi o samaritano. Então Jesus fala para ele, vai e faz o mesmo. Ou seja, vai e ajude o seu próximo. Ajude aqueles que estão necessitados. Nesta parábola, Jesus deixa claro para nós que próximo é todo aquele que necessita de ajuda, que necessita de um auxílio. Muitas vezes esse próximo pode não ser o irmão, uma irmã, a mãe, o pai ou um amigo. Muitas vezes o próximo é aquele que nós não conhecemos. Muitas vezes o próximo é aquele que está passando por uma luta, por uma dificuldade. Ou até mesmo o próximo pode ser aquelas pessoas que nos detestam, que nos odeiam, que procuram o nosso mal. Só que Jesus deixa claro aqui, independente de quem seja o próximo, nós devemos agir com misericórdia. Nós devemos agir com benevolência. Nós devemos de praticar o mandamento de Deus, que é o amor, que é o cuidado. Amém? A pergunta do estudioso foi sobre como ter a vida eterna. Então, a parábola de Jesus, ela vem falando ali que para se ter a vida eterna, para ter ali a salvação, é necessário guardar a lei do Senhor, cujo princípio básico e primordial é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, se nós queremos ter a vida eterna,
se nós queremos ter a salvação, nós temos que estar ali diante de Deus, cumprindo o mandamento de Deus, cumprindo aquilo que Deus requer de cada um de nós, né? Jesus ensina que aqueles que são salvos, eles andam nas boas obras, eles andam na prática do bem e fazem o bem, independente de quem seja a pessoa que está necessitando de ajuda, seja judeu, seja samaritano, seja gentil, seja quem for. Se está necessitando de ajuda, nós, como sal da terra, como luz desse mundo, nós temos que exercer a misericórdia e exercer o socorro, né? Em Efésios 2, no versículo 10, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós somos ali criados à feitura de Deus para fazermos as coisas que Deus faz, para sermos exemplo de Deus, para ser ali misericordiosos, para termos compaixão. É a questão da empatia, se colocar no lugar do próximo. Eu tenho que tratar as pessoas da forma com que eu desejaria ser tratada por elas. Então, nós temos que colocar esta prática, né, em nossas vidas, de exercer a benevolência e a misericórdia. Neste sentido, irmãos, o significado da parábola do bom samaritano pode ser resumido em um conselho que está no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, que diz: sedes, pois, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Ou seja, os sacerdotes, os levitas, eles eram conhecedores, mas eles não praticavam a palavra de Deus. O samaritano poderia não ser conhecedor, mas ele praticou as boas obras, né? Então, que nós venhamos ser ali praticantes da palavra de Deus e não nos deixemos nos enganar pensando que somos ou temos alguma coisa, porque na verdade o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento é só Jesus que sabe, é só Deus que sabe, né? E neste momento é oportuna essa palavra, onde nós estamos vivendo uma epidemia, nós precisamos estar ajudando uns aos outros, nós precisamos estar buscando o bem coletivo, o bem comum, precisamos nos espelhar no samaritano e sermos também bons samaritanos. Então, que nós possamos nos perguntar, não quem é o nosso próximo, mas que possamos perguntar: estamos sendo um bom próximo? Estamos ajudando aquele que necessita? Estamos cumprindo a palavra de Deus ou estamos apenas ouvindo a palavra de Deus? Né? Que possamos aprender com essa parábola que Deus requer de nós a obediência, que Deus requer de nós que venhamos ser praticantes da palavra, que Deus requer de nós é que possamos ser santos, assim como Ele é, e que possamos ali exercitar o amor, o cuidado, o carinho, a compreensão. É isso que nós precisamos para herdar a vida eterna, é isso que nós precisamos para estar com Jesus na glória quando Ele vier nos buscar. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós e que eu espero que tenha contribuído para esclarecer um pouquinho sobre esta parábola. E em nome do Senhor Jesus, em breve teremos mais ensinamentos. Amém? Muito obrigada. Até a próxima, em nome de Jesus.